Oi, pessoal. Tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, paramos aqui, né? Nessa folhinha, estávamos brincando de imaginar. O tio deu um exemplo de uma cromatografia de fase normal, onde eu tenho um recheio dentro da coluna cromatográfica, um recheio polar, no caso sílica, né? Então, portanto, cromatografia de fase normal. Pensamos numa amostra de dois componentes, um mais polar e outro menos polar, né? E pensamos em solventes, hexano e, no caso, metanol. Brincamos de classificar esses solventes, né? Um é o fraco. O que é um solvente fraco? É o solvente que tem baixa força de eluição. O que significa baixa força de eluição? Significa que ele tem pouca força para mexer nessa interação entre as amostras, os componentes da minha amostra e a fase estacionária, né? Ele vai tocar simplesmente mecanicamente a minha amostra. Então, de tanto eu colocar solvente aqui e deixar ele ser derramado, né? E ele vai tocando a minha amostra por força mecânica. Né? Então, isso é um solvente de baixa força de eluição. Já um solvente forte, do tipo B, né? Por convenção chamado de B, ele é um tipo que tem boa força de eluição, né? Ou seja, ele tem força para entrar no meio do caminho aqui e quebrar essa interação. Então, o metanol, quando ele chega aqui, ele bota a hidroxila no lugar dessa hidroxila aqui, ó, e faz com que essa molécula se despregue da sílica e corra mais rapidamente pela coluna. A palavra correta é despregar, né? Então, quando eu penso no metanol brincando de né? Mexendo nessa interação entre o componente dessa minha amostra e a minha sílica, né? A hidroxila aqui a hidroxila aqui da minha molécula, ela vem, ela bate aqui, né? E faz com que se despregue esses garfinhos que ficam presos lá na minha sílica, né? Então, ela entra no meio do caminho e faz despregar, né? Descolar esse componente da minha amostra, fazendo ele eluir mais rapidamente. Portanto, para esse tipo de coluna polar, o meu solvente forte é o solvente polar. Quanto mais polar for, mais força ele vai ter para despregar os componentes da minha amostra. Certo? Muito bem. Então, agora vamos pensar. Por que eu estou falando isso, né? Porque agora nós vamos pensar no processo de eluição desses meus dois componentes. Certo? Eu começo sempre eluindo quem, gente? Eluindo, eu começo sempre pelo solvente B forte ou pelo solvente A fraco? Eu sempre começo pelo solvente fraco, chamado de A. Se eu começar pelo solvente forte, eu literalmente cago na cromatografia. Caguei, literalmente caguei. Por quê, gente? Olha só, se ele tem alta força de eluição, ele vai ter baixa força de separação. Né? Ele vai ser fraco para separar, né? Então, não vamos usar esse termo de forte e fraco para separar, né? O que acontece? Se esse solvente metanol ele tem muita força para despregar os meus componentes da minha amostra, da sílica, se eu começar por ele no processo cromatográfico, ele vai empurrar todo mundo junto e não vai separar ninguém. Então, qual que é a lógica, né? Aqui na brincadeira? Eu começo pelo solvente fraco, chamado de solvente A, né? E aí o que ele vai acontecer? Como ele é apolar, né? Eu boto ele para correr, né? Tentar tocar a amostra. E aí esse componente aqui, ele está fortemente ligado por 3 hidroxilas na minha sílica. Esse aqui, ó, ele também está ligado, mas por uma só. Então, o que vai acontecer se eu começo pelo solvente fraco, chamado de A, chamado nesse caso de hexano? Ele muito provavelmente vai conseguir mexer nesse daqui, né, no componente laranjinha,
né? E ele vai conseguir percorrer a minha fase estacionária, né, com muito mais velocidade do que esse componente. Esse aqui vai ficar preso, ele vai ficar travado, ele vai ficar grudado na sílica. Esse aqui, ó, ele vai percorrer a minha sílica, ou não, né? Talvez eu passe hexano e eu perceba que eu não consiga descolar a minha amostra aqui, ó, ela fique presa, nenhum dos componentes saia daqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a força de diluição, né? Então talvez eu tenha que misturar um pouco de hexano, tipo 80% de hexano e 10% de metanol, para aumentar um pouquinho a força de diluição, né? Aumentar um pouco a polaridade do meu solvente para ele conseguir despregar esses caras, né? Mas vamos pensar na situação mais simples. Vamos supor que o hexano consiga, mesmo que de uma forma muito fraca, vamos dizer assim, ele consiga mexer nesse componente laranjinha e nesse não, né? Então ele vai empurrar o laranjinha, eu venho e recolho o componente laranja aqui primeiro. E aí o que eu faço, gente? Depois que eu tirei todo o componente laranja, aí sim eu passo o meu solvente forte, que é o metanol. Então quando eu passar o metanol aqui, ele vai conseguir despregar essas interações entre o meu componente azul e a minha sílica, e aí depois eu recolho o meu componente azul aqui, ó. Tá? Gente, o que eu acabei de fazer para vocês aqui agora? Eu acabei de demonstrar um tipo de eluição com um gradiente. O que é o gradiente? É a mudança na composição do solvente. Então, ó, eluição com gradiente. Eu tenho a variação da composição do meu solvente. E o que é uma eluição isocrática? É quando eu não tenho variação de composição do meu solvente. Eu uso a mesma composição desde o início até o fim. Essa daqui é muito mais poderosa para separar do que essa, né? Então, talvez uma eluição isocrática seja suficiente para separar esses dois componentes, mas eu teria que achar. Perceba que mesma composição do começo ao fim não significa que não haja mistura, né? Ó, são coisas diferentes. Então, de tanto fazer essa cromatografia para separar esse componente desse, de tanto testar, né, eu percebi, por exemplo, que se eu fizer uma mistura de 70% de hexano e 30% de metanol, eu vou ter uma fase móvel com uma certa polaridadezinha, né? E aí quando eu passo essa fase móvel 70-30, aqui, ó, o que vai acontecer? Essa fase móvel, ela não é tão polar, ela tem uma certa polaridade. Então, quando eu deixo a corrida cromatográfica acontecer, ó, o metanol que está junto do hexano, ele consegue despregar essa minha molécula aqui, ó, com muito mais velocidade do que despregar com essa daqui. Então, essa mistura vai despregando as duas da fase estacionária. Só que essa daqui percorre a coluna com muito mais rapidez do que essa. Então eu recolho ela primeiro e essa daqui vai andando também, mas numa velocidade muito menor. E depois eu recolho a fração azul. Então perceba que eu acabei de descrever aqui para você um tipo de eluição isocrática, onde eu achei uma composição de solvente polar, solvente nesse caso tipo B, e portanto forte, com solvente apolar tipo A, portanto fraco. Eu achei uma composição que eu faço uma eluição isocrática, ou seja, da mesma composição do começo ao fim da minha cromatografia, eu consegui bom poder de separação, né? Então isso foi um tipo de eluição isocrática. Agora, o que é a eluição com gradiente?
A eluição com gradiente é o seguinte, eu peguei e passei só hexano no começo, né? E aí o hexano, aí eu percebi que o hexano não despregou ninguém. Aí depois eu mudei a composição de hexano para uma mistura de hexano, 90% e 10% de metanol. Certo? Aí essa mistura de 90 a 10 já trouxe uma certa polaridade que despregou laranjinha, mas não conseguiu mexer no azulzinho. Então, isso é o tal do gradiente. Eu estou variando a composição, mas essa variação tem uma lógica. Perceba que eu sempre no começo é duro. Eu sempre começo com uma maior composição do solvente tipo A, solvente com baixa força de eluição. E aí, à medida que o tempo vai passando, eu vou aumentando a porcentagem do solvente tipo B, porque aí eu vou conseguindo despregar os componentes mais pregados. Essa é a lógica. Se eu começo pelo solvente do tipo B, eu desprego todo mundo junto e aí eu não separo ninguém de ninguém. Tá claro isso, gente? Todo mundo entender. Gente, se você sair dessa aula sem entender o que é um solvente tipo A, mas não basta entender, você precisa saber classificar, né? Então, se eu te dou um exercício onde eu te mostro lá a coluna, te mostro o tipo de fase estacionária, né? E tudo mais, te mostro os componentes da minha amostra, você tem que saber classificar quem que é o solvente tipo A, quem que é o solvente tipo B. É isso que a gente vai cobrar na prova, certo? Então, não basta só entender, você tem que saber fazer, né? Então, você precisa sair daqui entendendo exatamente o que é um solvente tipo A, o solvente tipo B. Uma eluição isocrática, uma eluição com gradiente, o que é cromatografia de fase reversa, o que é cromatografia de fase normal, certo? Muito bem. Demos um exemplo para você classificar todo mundo, né? Entender o que é cada coisa, utilizando fase normal. Agora vamos inverter, tá? E aí eu não vou fazer tudo de novo, porque inverte toda a lógica, tá? Mas é tudo igual, só que é tudo invertido. Então agora eu vou dar um tipo de exemplo onde eu tenho uma cromatografia não de fase normal, mas de fase reversa. Você vai ver que muda tudo. Olha lá. Então, vamos imaginar aqui a coluna cromatográfica. Vamos imaginar os mesmos componentes. Olha lá. Olha lá, que eu boto lá em cima na minha coluna. Tá? Então, eu tenho o componente laranjinha com uma hidroxila e o componente azulzinho com 3 hidroxilas. Olha lá, tudo igual. Só que aqui, na minha fase estacionária, não tem sílica. A substância que está aqui não é polar, e sim apolar. Uma C8 ou uma C18. Daqui a pouco nós vamos ver isso, tá? O fato é, o que importa aqui agora é que o componente aqui é totalmente apolar, tá? Então, se é apolar, qual que é o tipo de cromatografia que eu tenho? De fase reversa e não mais de fase normal, tá? Então, é importante você saber esses termos porque muda o tipo de interação, né? Muda o tipo de interação e muda toda a lógica de separação. Ó, por que que muda? Porque essa molécula, vamos imaginar ela interagindo com a fase apolar, né? Ela não vai mais interagir, ela não vai fincar com os garfinhos da hidroxila na sílica, né? Ela vai virar o bumbum para
para fase estacionária, né? Então, o tipo de interação vai ser o contrário. A parte apolar da molécula é que vai interagir com a fase estacionária e não mais a fase polar, não mais a parte polar. Então muda a lógica, gente, mudou tudo. A mesma coisa o componente laranjinha. O componente laranjinha não vai ser mais a hidroxila que vai fincar na sílica. Vai ser a parte apolar que vai interagir com a parte apolar da minha fase estacionária. Portanto, quando a gente pensa no solvente, olha lá, no hexano, que é apolar, e no metanol, que é polar, né? Quem que você acha que vai ter maior poder de eluição? Ó? A interação aqui agora que vai ocorrer entre as moléculas e a fase estacionária vai se dar por meio de uma interação de partes apolares, né? Então, o solvente, na situação anterior, o solvente forte do tipo B era o metanol, aqui inverte. Aqui o solvente forte passa a ser o hexano, porque ele é que é apolar. É ele que vai mexer na interação composto apolar. Então ele passa a ser o solvente forte do tipo A, do tipo B, aliás. Do tipo B. E o metanol passa a ser o solvente mais fraco. Tem menor força de eluição, portanto, o solvente do tipo A. Tá? Então, esse aqui vai ter força para tocar os componentes da minha amostra. Esse vai ter menos força para tocar. Então, eu vou começar por quem? Né? Se eu tiver que fazer um gradiente, eu vou começar pelo solvente fraco. Sempre a maior porcentagem de solvente fraco, né? Primeiro, e depois eu vou aumentando a concentração, né? A porcentagem de solvente forte, para eu aumentando vagarosamente o meu poder de eluição, para eu poder separar todo mundo um do outro, né? Perceba que aqui a lógica que a gente está fazendo é só para dois componentes, né? Então, lá dentro do HPLC, muitas vezes você tem uma amostra com 30 componentes. A lógica é a mesma, né? Mas você vai ter um equipamento muito mais eficiente, utilizando pressão, utilizando esses gradientes todos e tudo mais. Tá claro isso, gente? Então, eu não vou fazer tudo de novo e tudo mais, senão a gente não sai daqui. Mas a lógica é a mesma, só que inverteu tudo, né? Esse passa a ser o solvente forte para mexer na interação apolar e apolar, e esse passa a ser o solvente fraco. Então eu começo sempre com esse, né, primeiro, e depois eu vou aumentando a concentração desse para conseguir separar o componente azul do laranjinha, tá? Então aí eu posso achar uma composição de solvente forte e solvente fraco e fazer uma eluição isocrática e separar os dois, ou então eu posso aplicar um gradiente. Começo só com o solvente fraco primeiro, aí separo esse componente aqui que vai de repente correr mais rápido, né? E depois eu vou aumentando com esse. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que é isocrática, o que é gradiente, o que é fase reversa, o que é fase normal, o que é força de solvente, né? Tem um solvente forte, tem um solvente fraco, e se eu tenho fase normal, o solvente forte é um e o fraco é o outro. Se eu tenho a fase reversa, inverte, o solvente forte passa a ser um e o solvente fraco passa a ser outro. Certo, gente? Tá claro isso? Bom, então, utilizando esses conceitos que nós já construímos no passado e aplicamos esse conceito para entender o processo de separação na cromatografia, acho que deu para ficar claro como é que ocorre essa separação de cores aqui, né? Dentro dessa cromatografia clássica, né?
cromatografia líquida comum ou clássica. Esse processo todo que o tio acabou de descrever na folhinha ocorre aqui dentro da coluna cromatográfica, lá no HPLC, tá? Então, perceba que agora você já entendeu a lógica de separação das cromatografias que a gente vai trabalhar, da cromatografia líquida. Perceba que a gente já entendeu a lógica aqui, ó, da cromatografia líquida pro lado de cá. Agora, quando a gente vai para a cromatografia líquida de exclusão, a lógica de separação passa a ser outra, tá? A fase ligada, a bioafinidade, troca iônica muda um pouquinho. Depois, no vídeo que o tio já falou para vocês, eles mostram lá essas fases estacionárias e dá para entender de uma maneira super simples qual que é a lógica de separação, né? Então, vou dar um exemplo aqui, a cromatografia, onde a fase estacionária é por exclusão, você tem ali, é como se a lógica que está por trás é como se fosse uma peneira molecular, né? Então você tem lá uma peneira molecular, você separa as moléculas por tamanho, né? E aí, então perceba que é diferente aqui a brincadeira, tá? Mas eu não vou dar enfoque nisso aqui não, um enfoque grande nisso aqui, senão a gente não sai do lugar, tá? A gente fica aí 6 meses falando de cromatografia líquida, certo? Todo mundo entendeu, então? Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar um pouquinho sobre a instrumentação do HPLC, tá? Eu acho que tem, mais pra frente, tem um vídeo onde o tio vai mostrar o processo de separação de extratos vegetais usando a cromatografia líquida comum, tá? Acho que mais lá na frente eu vou deixar um vídeo para vocês, para você ver como é que é bonita essa cromatografia na frente dos seus olhos, tá? Essa daqui também tem um monte de vídeo a respeito dela. Bom, antes da gente ir para a instrumentação, então, eu vou parar o vídeo, porque já está dando 23 minutos, e aí a gente já começa falando, vamos dedicar um vídeo só para a instrumentação, beleza? Vou parando por aqui, beijo, beijo, e até o próximo vídeo.